Olha, 10 horas e 21 minutos. O assunto é bem sério a partir de agora, tá, gente? Hoje é o Dia Mundial de Luta contra o Câncer e os números da doença seguem aí causando preocupação, né? Cada vez que a gente fala de câncer aqui, a gente fica, né, um pouco preocupado, apesar das perspectivas muito positivas, né? Mas sempre gera uma preocupação, né, no nosso coração. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são esperados 704 mil casos novos no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025. É coisa, viu, Edivan Martins? Olha, dentro aí desse contexto, né, que eu venho comentando com vocês, gente, é válido lembrar que atitudes simples, muito simples, podem ajudar na diminuição desse número e no tratamento e reabilitação dos pacientes. Em consonância aí com a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, o INCA destaca o potencial da atividade física para a saúde em geral e para a prevenção e o controle do câncer no Brasil. E aí, gente, para a gente comentar um pouco sobre isso, né, trazer aqui outras perspectivas que são importantíssimas, principalmente quando a gente fala de câncer, estamos recebendo hoje com muita alegria a médica oncologista Juliana Florinda está conosco hoje. Seja muito bem-vinda, viu, doutora? Prazer tê-la aqui no nosso programa pra gente, né, trazer... A gente já faz muito isso aqui no nosso Tribuna Livre, mas é sempre bom bater na tecla, né? Levar a informação, lembrar da prevenção, que é tão importante, né? Quando a gente fala principalmente de casos de câncer, né? Portanto, seja muito bem-vinda. Prazer tê-la conosco. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão importante. Hoje temos, então, hoje é um dia especial no mundo, né? Isso, hoje é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer. E aí, doutora, quando a gente fala de câncer, principalmente aqui no nosso país, né? Quais são os tipos de câncer mais incidentes no nosso país? Quais são os dados que a gente pode apresentar aqui para os nossos ouvintes e que levam a gente a ficar, como eu falei, um pouco até assustado, né, com relação à doença? Os dados estatísticos do INCA, eles preveem que entre 2023 e 2025, que é o ano que a gente está agora, normalmente o dado que ele publica é fazendo uma estatística de a cada 2 ou 3 anos. Certo. Eles esperam aproximadamente 700 mil novos casos de câncer por ano. Então, é um número bem considerável. E qual é o câncer mais comum nas mulheres? É o câncer de mama. Sim. E o mais comum nos homens é o câncer de próstata. E ambos existem programas de rastreamento, né? A gente tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, que estimulam bastante e chamam a atenção da importância de você fazer o rastreamento antes mesmo de você ter o sintoma. Porque o que é esse rastreamento? É você não esperar ter sintoma. Se você tem sintoma, você tem que fazer o exame de toda forma. Sim. O rastreamento é quando você não está sentindo nada, mas você faz parte daquela faixa de risco, onde tem um pouco mais de risco de aparecer o câncer, então por esse motivo está indicado de você fazer o exame. Que no caso das mulheres para mama, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que comece a mamografia a partir dos 40 anos. Isso. O Ministério da Saúde, ele coloca uma recomendação a partir dos 50. Certo. Mas a gente tende a seguir essa recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a partir dos 40 anos. A senhora falou em fatores de risco. Quais são esses fatores de risco que a senhora apontaria assim, mais evidentes e incidentes? O principal fator de risco para câncer é a idade. Por isso que quanto mais velho a gente fica, maior a chance de aparecer um câncer. E também por isso que o rastreamento ele começa em idades mais tardias. Uma mulher de 30 anos, 20 anos, ela não se encaixa no perfil de fazer o rastreamento para câncer de mama. Precisa que ela tenha mais de 40. Então esse seria o principal fator de risco, né? Histórico familiar é outro fator de risco importante que a gente também considera quando a gente vai definir o rastreamento. Por exemplo, se uma paciente teve uma mãe que teve um câncer de mama aos 45 anos, ela vai começar o rastreamento 10 anos antes. Ela começa aos 35, não começa aos 40. Então, a recomendação seria aos 40 ou 10 anos antes da idade do primeiro caso. Mesma coisa, uma coisa super importante que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Vocês sabem, fazer pergunta para vocês dois. Vamos lá. Vocês sabem qual o primeiro câncer de mama mais comum no homem, eu falei que é próstata. Sim. E o primeiro na mulher, eu também falei que é mama. E qual o segundo câncer mais comum na mulher e o segundo mais comum no homem? Vocês sabem, por acaso? Que eu me lembro que de uma conversa que a gente já teve aqui, colo de útero, né? Mas a gente também já falou muito aqui sobre o câncer de intestino, né? Intestino. Exatamente, é Certo. intestino. Muito bem, vocês estão de parabéns. Olha aí. Vocês Também estão de parabéns. Um abraço ao doutor Berdan. Né? Vocês estão de parabéns. Exatamente, é o câncer de intestino, mas pouca gente sabe disso. E pouca gente sabe que o câncer de intestino também tem rastreamento.
A partir dos 45 anos está indicado... Colonoscopia! Exatamente. Já fez a sua? Já. Eu Já não, tô eu não marcado fiz pra- ainda não, Tô marcado para amanhã, a consulta para fazer a segunda. olha aí, muito bem. Muito bem, Muito você tá bem. de E olha parabéns. como é importante isso aí, né? Eu nem sabia, mas numa entrevista aqui, por isso que o rádio tem essa função bacana de você se comunicar e alertar as pessoas. Numa entrevista aqui com é gastro, né? Gastro, pode ser gastro. Então, ele avisou isso, também eu já marquei 9 pólipos, doutora. Eita! Que bom que marcou, hein? Olha só, Nove vou pólipos. aproveitar o Doutora gancho pra gente Juliana. explicar pra quem tá nos ouvindo, né? Uhum. O que são pólipos? Pólipos são uns As carocinhos verruguinhas, tipo as benignos. verruguinhas. Isso, tipo as verruguinhas, os carocinhos benignos que aparecem no intestino, que podem um dia virar câncer. Olha, Então, olha só eu já era um candidato. como é importante a colonoscopia, Ao porque câncer. você consegue tirar esses pólipos pela colonoscopia. Então, na hora que você tinha 9 pólipos, fez a colonoscopia, tirou os 9 pólipos, Tchau. você fez uma limpeza. Zerado. Então, vai ter que repetir essa colonoscopia, né? Não bastou, daqui a uns 3 anos aproximadamente, vai depender Vou fazer com 1 ano, doutora. um ano, depende da característica do Já pólipo. vou fazer Era isso agora. que eu ia dizer agora. Depende da característica Foi do pólipo, repete entre 1 e 3 3 anos. anos, né? A maioria dá para repetir com 3 anos. é. Mas depende das características para poder fazer esse acompanhamento. Aí surgiu outro pólipo, tira. E evita que ele vire câncer um dia. Então isso é muito importante. As pessoas precisam ter essa informação, né? Uhum. Às vezes falam, Então mas... esse é o segundo Segundo Mais que câncer. comum. afeta homem e mulher. A Exatamente. alimentação tem muito a ver com isso, né, doutora? A alimentação tem muito a ver. Esses enlatados. Tem esses muito a ver. Já tem embutidos. estudos comprovando a relação dos alimentos industrializados, ultraprocessados, com o aparecimento de diversos tipos de câncer. E um deles é o câncer de intestino. E olha que eu nem sou chegado a esse tipo de alimento, viu? Imagina quem é. Pois é, né? A gente tem sempre que a gente tem que aprender a ler rótulo, né? A gente tem que aprender. Às vezes eu perco um tempão no supermercado lendo rótulo, mas é um perco entre aspas, porque Sim, você ganha tá em ganhando saúde, né? sem dúvida, E doutora. às vezes você pega, sei lá, vamos supor, um molho de tomate. Você pega um molho de tomate que tem 15 ingredientes. Aí tem outro do lado que tem 2, 3 ingredientes. Escolhe o que tem menos. Né? Vamos escolher iogurte. Tem iogurte com 15, 20 Pra onde ingredientes. Aí tem outro iogurte Pra com onde 2 o olho da ingredientes. gente Escolhe deve o que tem ir menos. Naquela listinha do sódio. Não é o sódio, não é exatamente o sódio. Corantes, conservantes, exatamente. A depender dos conservantes. Mas a dica é, escolhe o que tiver o Menos- mínimo a lista de menor. ingredientes. Exatamente, a menor lista de ingredientes. Teve uma entrevista recente de um colega oncologista, com a Ana Maria Braga, que foi até um pouquinho polêmica, que é o Dr. Buzaide, que ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele disse que se Deus fez, você pode comer que não vai causar câncer. Sim. Deus fez. Ele até olhou pra Ana Maria e fez, Deus Sim. fez sorvete? Então não fez. Então não tome então, sorvete. Aí a Ana fez, mas sorvete é tão bom. Né? Mas é claro que a questão é o equilíbrio, Sim. né? É o equilíbrio. Uhum. Ah, doutora, eu não vou poder tomar um sorvete, não vou poder comer doce, não vou poder comer um biscoito recheado. Vai, mas não vai comer isso todos os dias. Claro, Né? sem dúvida. Deixa a sua Uhum. alimentação, o dia a dia, o mais natural possível. Sim. É o que a gente sempre fala, a gente tem que descascar mais e Uhum. desembalar menos. Menos, né? Alimentação rica em frutas, verduras, evitar excesso de carne vermelha. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que a ingestão máxima de carne vermelha por semana seja de até 500 gramas. Olha aí, né? Já pensou se você come carne vermelha todo dia? Vai lá Se você pensar que você come pelo menos ali umas 100 churrascaria. gramas de carne, né? A churrascaria Todo come dia mais são de mil 700, quilos. né? Pela semana, né? Então, olha aí, tem Então, que um pedacinho. Isso é até bom que tanta caristia é até bom, né? Você comer menos. comer menos dessa carne, né? Comer Picanha, menos. principalmente. Mas é, né? Impressionante. E outra coisa que impressiona também, doutora, a senhora falou da questão dos rótulos, né? Quando você passa a ter esse hábito de ler os rótulos, tem muita coisa, às vezes, que a gente come. Ah, você tá comendo ali, sei lá, um chocolate. Só que o primeiro ingrediente que vem ali é o que contém mais, né? Dentro da fórmula, né? Exatamente. E quando você olha, o primeiro ingrediente não é o chocolate, é outra coisa qualquer, uma gordura hidrogenada, sei lá o que, entendeu? Ou seja, você não tá comendo chocolate, você tá comendo prioritariamente a gordura hidrogenada, né? Então isso é muito impressionante também, né? E por isso o hábito de dar uma olhada ali, pelo menos, né, no rótulo é Isso, importante. Super importante isso que você falou, né? Pão integral. Às vezes aquele nome Exato. pão integral, mas a primeira farinha que Engana aparece demais, né? é a farinha que não é a integral. Aí depois tem um pouquinho de farinha integral. Isso. Então, o pão integral mesmo é aquele que
primeira farinha que vai aparecer no rótulo, ela vai ser a farinha integral. Não tem muita diferença também não, né? Do pão normal para o pão integral. Ah, mas é melhor, porque o pão integral ele tem mais fibra. Sim, Então por causa das fibras, né? isso, ele tem mais fibra. Então ele vai ser melhor para o seu intestino, para a microbiota do intestino, e ele vai diminuir a velocidade da absorção do açúcar. Porque uma das coisas que é ruim do açúcar branco, do açúcar refinado, é que ele tem uma absorção muito rápida, então ele faz um pico de insulina. E na hora que a gente come com fibras, com alimentos mais integrais, a absorção é mais lenta. Então é melhor. É melhor dar prioridade ao arroz integral, ao pão integral, é melhor. Doutora Juliana, e o acesso das pessoas a esses tratamentos, vamos dizer, a colonoscopia, que não é fácil você ter acesso. E quem tem um plano de saúde, às vezes o plano está até difícil, né? Até no plano está difícil, imagine. Exatamente. Imagine no SUS da vida, né? né? Autorizar, imagine no SUS. Uma colonoscopia, uma mamografia. Eu sei que tem até instituições e entidades que fazem. Renascer, é o nome? Que tem um ônibus. Sim. Reviver. Um abraço aqui para a Idaísa, que é uma das organizadoras desse evento. O acesso do cidadão, como é que faz? Se ele tem um sintoma, vai lá na UBS, depois da UBS... Não é para ter sintoma, é para fazer antes do isso, sintoma. Quer dizer, tem duas situações diferentes, né? Boa lembrança. Uma que é o rastreamento, Sim. quando ele não tem sintoma, mas ele se engloba, ele se encaixa naquela faixa da população que a gente tem que rastrear, que é o paciente sem sintoma nenhum. A mãe teve, o pai teve... Ou só pela própria idade. Câncer, Mamografia a partir dos 40, colonoscopia a partir dos 45. E a outra situação é quando o paciente tem sintoma. Falando primeiro daquele paciente que não tem sintoma, do rastreamento, certo? A gente tem, no caso do câncer de intestino, a colonoscopia é o principal método, mas como você bem falou, é difícil de conseguir, particularmente pelo SUS. Se no convênio a gente tem demorado às vezes 1 mês, 2 meses para conseguir, no SUS demora-se bem mais do que isso. Mas o que eu sempre falo é, às vezes eu passo, doutor, eu coloquei, só vai sair daqui a 6 meses. Mas você não está sentindo nada, é só para rastreamento, daqui a 6 meses sai, então coloca o exame, dá entrada no exame. Mesmo que saia 6 meses, vai sair. Melhor do que você não dar entrada. E tem uma outra opção, que o INCA coloca essa opção, que é fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E que só se essa pesquisa der positiva é que iria, no caso, para a colonoscopia. Porque, às vezes, quando a gente tem um câncer, ele tem microsangramentos que a gente não consegue enxergar a olho nu, mas na hora que estuda as fezes no microscópio, às vezes fezes normal. Aí você pesquisa no microscópio se tem sangue ali. Por isso que é pesquisa de sangue oculto nas fezes. E se tiver, está indicada a colonoscopia. Seria uma forma também de fazer o rastreamento, que é mais acessível e mais fácil de conseguir. Lembrando que tem que fazer uma dieta para isso, né? Tem que ficar, eu não sei os dias exatos, mas tem que ficar alguns dias sem comer carne vermelha, algumas coisas que podem falsear o exame, porque se você comer carne vermelha e no dia seguinte fizer evacuar, tem uma chance de ter sangue ali da própria carne que você comeu e não de um tumor eventual que tem ali. Sim. Então, essa é a primeira situação de rastreamento. Na situação do paciente ter sintomas, aí ele deve procurar um médico o mais breve possível. Né? Para pacientes do Sistema Único de Saúde, o canal é a UBS, o Programa de Saúde de Família, se o sintoma é mais importante, às vezes uma UPA, e assim ele vai solicitar o exame ou vai ser regulado para uma triagem de oncologia, porque se a suspeita de um câncer for forte, existem triagens de oncologia. No Onofre Lopes a gente tem a triagem de oncologia, eu trabalho lá. Na Liga tem a triagem da oncologia. Então ele pode ser encaminhado para uma triagem da oncologia. Não, tem que ser um encaminhamento. Tem que ir na UBS primeiro. Tem que ser na UBS. Isso. Aí regula e é repassado, né? Então são duas situações diferentes, entendeu? E aí, doutora, quando a senhora comenta sobre essa questão dos sintomas, vamos aproveitar aqui só para relembrar, né? A gente não quer que chegue nesse momento, né? Por favor, se previna, faça os exames antes, né? Mas quando a gente já chega no momento em que você observa sintomas, a gente estava falando aqui dos 2 principais cânceres, né? Na mulher, o câncer de mama, câncer de próstata no homem e o segundo ali que é o câncer hoje de intestino, né? Quais seriam esses sintomas? Então, falando do câncer de mama, o que a gente tem que ficar atento é examinar as nossas mamas. Nós, mulheres, precisamos conhecer as nossas mamas, né? Se eu fizer o autoexame, eu posso não fazer a mamografia? Não, de forma alguma, o autoexame não substitui a mamografia. Pelo amor de Deus, hein, gente? É essencial, deve ser feita todos os anos, a partir dos 40 anos. Porém,
o exame, o seu autoexame complementa. Porque você faz uma mamografia uma vez por ano. Sim. Então, se nesse intervalo você notou alguma coisa de diferente, aí você vai procurar um mastologista. Então, é importante que, vez ou outra, a gente conheça o nosso corpo para a gente perceber quando ele mudar. Sim. Então, por isso que é importante fazer essa palpação para ver se você tem um nódulo, se você, de repente, outra coisa que chama atenção na mama também, o biquinho do peito. Sim. Se ele pode entrar. Às vezes ele pode mudar o formato. Olha. Ele pode fazer o que a gente chama de invaginar. Uhum. Pode ter também saída de secreção de sangue. Às vezes saída de secreção de leite só por um lado. Os dois lados é mais causas hormonais. Mas quando só de um lado chama atenção quando sai. Então são coisas que a mulher tem que ficar atenta para câncer de mama. E falando do câncer de intestino, tem que ficar atento ao sangramento nas fezes. Fezes pretas, que foi aquilo que o senhor colocou, né, das fezes, que o sangramento ele pode vir de duas formas, ou do sangue vivo que a gente enxerga, ou as fezes ficarem pretas, que é com o sangue digerido. Tem que ficar atento à mudança do hábito intestinal, ou tá, de repente, um intestino que vai ficando cada vez mais preso, cada vez mais preso, cada vez mais preso, ou cada vez mais solto, ou cada vez mais solto, ou cada vez mais solto. Tem que chamar atenção, perda de peso sem explicação. Uma dor na barriga que não melhora. São sintomas do pré-evacuar. São sintomas que tem que chamar atenção, que precisa de uma investigação. Não é normal, aí. gente. Não normaliza as coisas, que às vezes a pessoa normaliza, né? Ah, não, tô só com uma dorzinha aqui. Que eu comi ali ontem, vou ali, com leite. Então, toma Misturei uma com leite dipirona e depois. já foi, né? Não normaliza, viu? Pelo amor de Deus. O que eu queria perguntar não seria nem uma pergunta, mas uma explicação, porque muitas mulheres talvez também não conheçam seu próprio corpo e não saiba fazer esse toque na mama, o autoexame, para saber se tem algum nódulo, se tá diferente, se não tá, né? Como é que ela descobre ali? Porque o homem também. Que eu já ia dizer que inclusive os homens têm que fazer também, né? O homem é bem raro. É mais ou menos um homem para cada 100 mulheres, o câncer de mama. E o homem, geralmente, quando aparece, geralmente assim, sempre que um homem tem um câncer de mama, a gente tem que investigar se ele tem alguma mutação genética, porque tem uma chance considerável de ser um câncer hereditário, de ter algum gene na família que favorece o aparecimento de câncer, porque no homem é bem menos comum, porque não tem tecido mamário suficiente, né? Sim. Na mulher é muito comum, porque a mulher tem o tecido mamário. O autoexame, de novo, ele não substitui mamografia, tá certo? Então, eu não sei fazer. Ok, faz sua mamografia todo ano que você já está fazendo o mais importante de tudo. Mas quando eu falo de conhecer a mama, é palpar a sua própria mama. Chega na frente do espelho, bota a mão assim atrás da cabeça, examina a mama, examina a axila, vai palpando. Porque fica mais fácil, você fica com toda... para você examinar, entendeu? Fica mais fácil para você palpar. Bota a mão na nuca ali, levanta o bracinho, gente, e ó, mete a mão lá. Porque aí você fica com a mama toda livre para você examinar e examina a axila também. Aí assim, você vai palpar ali, tá todo mês, dá uma, examina. Notou que um mês tem alguma coisa diferente, opa, tenho que ir no médico. A minha sogra descobriu com muitos anos. Apalpando? Foi. Olha aí que coisa boa, né? Lá, tem muita gente que dá dica também, faz no banho, né, doutora? Tem muita gente que dá essa dica, né, que às vezes tá lá ensaboada, até melhor, né, pra deslizar. Uma glândulazinha, sente aqui, às vezes nota uma parte mais endurecida, um nódulo. Aí vamos pra mamografia. Exatamente, aí tem que ir na mastologista para poder fazer a mamografia. E outros exames também, viu, que estão aí, né, que devem ser anuais, né, doutora? Outros exames como as ultras, né, que também são importantíssimas para a saúde da mulher. E quando a gente fala no câncer também, né? Mas de comprovação, de rastreamento, que tem benefício mesmo, o que a gente tem comprovado é rastreamento para o câncer de mama, para o câncer de intestino, para o câncer de colo de útero com Papa Nicolau, que deve ser feito, né? Isso. E aqui eu já deixo o adendo também que em relação ao câncer de colo de útero, a gente tem a vacina do HPV. A vacina do HPV está no SUS para meninas e meninos dos 9 aos 14 anos e todo ano sobra vacina. Então isso tem que ser reforçado. Para quem está nos ouvindo, se vocês têm filhos ou sobrinhos, meninas ou meninos entre 9 e 14 anos, leve para tomar a vacina do HPV. Se todas as nossas crianças e adolescentes se vacinarem contra o HPV, pode ser que um dia a gente não tenha mais câncer de colo de útero. Pois é, que a gente chega a erradicar o câncer de colo de útero. Boa, né? Porque ele está relacionado ao HPV. E não é só o colo de útero que está relacionado ao HPV. O câncer de canal anal está relacionado ao HPV e o câncer de boca por causa do sexo oral. O câncer de boca, o HPV é a segunda causa de câncer de boca. A primeira causa é o cigarro, a segunda causa é o HPV. Então, na hora...
Pois é, então a vacina ela consegue evitar isso. E essa a gente tem disponível no SUS. E sobra. Todo ano sobra vacina. Então, vamos vacinar nossas Papais crianças, e mamães pessoal. irresponsáveis. Por favor. Super importante, né? Pois é, né? Então, continuando. O câncer de mama, o câncer de colo de útero, o câncer de intestino, o câncer de próstata, tem um programa de rastreamento, e o câncer de pulmão, naqueles pacientes que fumaram por um bom tempo, por mais de 20 anos, que fumavam mais de uma carteira por dia. Então, tem indicação de fazer um programa de rastreamento com uma tomografia, com uma dosagem mais baixa, com uma irradiação mais baixa. Sim, a senhora falou da questão do fumo, doutora, e a bebida? A bebida também está relacionada. O cigarro, ele está relacionado a diversos tipos de câncer, não só pulmão. E a bebida também. Câncer, toda a parte de câncer de cabeça e pescoço, câncer de esôfago, câncer de estômago. Tem vários cânceres que eles estão relacionados ao excesso do álcool, né? A gente sempre é o equilíbrio, gente. A nossa vida tem que girar em torno do equilíbrio de tudo. Você pode sim tomar seu vinhozinho no fim de semana, pode tomar uma cervejinha no fim de semana, mas não toma todo dia, não exagera, né? Sim. É uma coisa que seja realmente social e não que seja uma coisa rotineira. Doutora, a gente comentou muito sobre a questão da alimentação, mas lá no comecinho da nossa conversa aqui eu falei um pouco da questão do exercício físico, né? Onde é que ele entra aí? A gente já sabe, né? Bate aqui, né, na mesma coisa, na mesma tecla, gente, porque realmente o exercício físico é importantíssimo em diversos aspectos da nossa vida. E quando a gente fala de câncer, acho que mais ainda, né, doutora? Que inclusive, às vezes, o paciente, quando já é diagnosticado, ele precisa, sim, se possível, né, manter uma rotina também de exercícios, né? Exercício físico é remédio, quase, né? Assim, Olha aí, né? É prescrição médica, assim, faz parte da prevenção de praticamente quase todas as doenças. Hoje em dia, a principal causa de morte, que seja não traumática, né, que não seja por acidente, Sim. é cardiovascular. AVC, infarto. A segunda causa é câncer. Olha. O exercício físico diminui a chance de você infartar, diminui a chance de você ter um AVC, diminui a chance de você ter um câncer. Então, tá diminuindo a chance das principais causas de mortes não traumáticas. Então, o exercício físico é essencial. É essencial a gente manter uma rotina de exercício físico. É importante até para quem já teve câncer, no caso de evitar que o câncer volte. Sim. Se você mantém o exercício físico, a atividade física regular, você diminui o risco do seu câncer voltar. Então é extremamente importante a gente ter uma prática regular de atividade física. E manter o peso saudável, né? Manter, não estar dentro da faixa da obesidade. Manter o peso saudável de acordo com a altura e essa prática regular de atividade física. Nós temos aqui, hoje, Natal, está entre as cidades com maior índice de obesidade, né? Daqui a pouco a gente tá igual a Miami. Pois não é? Né? E olha que não sei, também a gente tá com muita somos besteira, cidades né? praianas, né? Que tem opções de você caminhar. Exatamente. Né? Nós temos aqui o Bosque das Mangueiras, tem o Parque das Dunas, tem a Rua Afonso Pena. Tem até um bloco que fizeram agora. Campos Salles. Campos, enquanto o Salles corre, não sei quem caminha. Mas né? As possibilidades estão aí e o alerta que a gente faz sempre aqui, principalmente com relação ao câncer, né? Que é uma doença tão devastadora, né, gente? É uma doença que não só reflete na pessoa em si, né? Que foi diagnosticada, mas na família como um todo, né? Outra coisa que a gente sempre destaca aqui, né, doutora? Que quando alguém é diagnosticado, transforma, né? A rotina, o cotidiano da família como um todo, né? Isso. O câncer, eu digo que ele nunca atinge só uma pessoa, ele atinge a família, né? Não é fácil, não é fácil você receber. É uma doença que por muito tempo foi muito estigmatizada. Sim. Eu lembro a minha avó, ela falava aquela doença Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Sim. Ela não falava o nome câncer. Sim. Depois abreviaram para CA. Exatamente. Isso. Mas hoje em dia, a gente já vem numa evolução muito grande. A gente já vê muitos tratamentos diferentes do que eram antigamente. A gente tem pacientes vivendo muitos anos, mesmo portadores de câncer, né? Que eles conseguem fazer um tratamento, até em casos que não são curáveis, a gente consegue controle muitas vezes por muitos anos. Então, é uma coisa que as pessoas, óbvio que abala, não tem como não abalar, mas tem que ter, não pode fugir, sabe? Tem que fazer seu tratamento, tem que procurar as melhores opções, porque hoje em dia eu tenho pacientes que eu estou tratando
há 7, 8 anos, que têm um câncer metastático e estão vivendo suas vidas. Que bom, né, doutora? Que bom que existem essas possibilidades, que a nossa ciência cada vez mais, né, se inova e traz aí coisas boas, né, nesse sentido. Hoje é a notícia boa, né, a notícia positiva, é o avanço da medicina, da cura, de tantos métodos que você pode fazer o paciente sobreviver bem, conviver com sua família. Então, o negócio é também não desesperar, porque veio, mata no peito e vamos lá, né? Isso mesmo, vamos tentar driblar, né? Tentar driblar, porque realmente há daí a necessidade desse rastreio, porque quanto mais cedo você fazer o diagnóstico do câncer, mais a possibilidade de você se curar ou fazer um tratamento. Perfeito, é exatamente esse o racional. A gente faz o rastreamento para a gente descobrir estágios precoces. Quando a gente descobre estágios precoces, a chance de ficar curado é de mais de 90%. Olha aí. Tá vendo, 90%. gente? Por isso que a gente fala tanto aqui no nosso programa sobre prevenção, né? Seja para o câncer, seja para outras doenças, não negligencie o seu corpinho, que o seu corpinho tá todo dia falando com você, tá? É isso dizendo, mesmo. olha, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. O corpo fala, a gente pensa que não, mas o corpo fala, né, doutora? Quero agradecê-la imensamente, muito obrigada por todas as informações, foi um prazer tê-la conosco hoje, levar essa informação mais uma vez aqui para os nossos ouvintes, é de suma importância, né, a gente falar sobre o câncer, desmistificar, né, como a senhora colocou, porque a gente cada vez mais cresce nesse sentido e tenho certeza absoluta que a gente vai chegar lá, né, dizer, descobrimos aqui a cura contra o câncer, Pergunta né? que você gosta sempre de fazer. Tem campanhas, tem mutirões nesse período aí do dia do câncer? Tem, o dia de hoje, o pessoal faz muita movimentação em rede social, em televisão, em rádios, né, para poder levar, trazer essas notícias. A gente acabou de sair do Março Azul Marinho, que era exatamente o mês de conscientização do câncer coloretal, que conversamos bastante aqui. E as campanhas são muito direcionadas ao tipo do câncer de cada mês. Novembro a gente vai ter o Novembro Azul, do câncer de próstata, o Outubro Rosa. Hoje é mais um dia de ir para a mídia, da gente levar essa informação, conscientizar a população. Previna-se sempre. Portanto, Dia Mundial de Luta contra o Câncer hoje, gente, dia 4, e a gente recebendo aqui a médica oncologista Juliana Florinda. Muito obrigada, doutora. Por nada. E para quem está nos ouvindo, se ficar com alguma dúvida, eu vou abrir uma caixinha de perguntas agora no meu Instagram. Opa! Porque aí se o pessoal ficar com alguma dúvida, já manda para lá e a gente já esclarece. Maravilha, doutora. É o @doutora Juliana Florinda. Vou abrir daqui a 5 minutinhos. Maravilha. Portanto, segue lá a doutora, tá? Doutora Juliana Florinda, tá? Pra você ficar por dentro aí de tudo. A doutora é ativa lá no Instagram, né? Sempre, né, movimentando. Então, aproveita pra segui-la, né? E seguir as dicas, principalmente, da doutora. Mais uma vez, viu, doutora? Muito obrigada. Prazer tê-la conosco. Obrigada a vocês pela oportunidade. Gente, olha, 10 horas e 49 minutinhos. Vamos às nossas dicas.